E aí, gente? Eu sou Marcelo, professor de Ciências e Biologia. Estou substituindo a professora Márcia, né? Ela entrou para a coordenação. Não conheci vocês ainda, espero conhecê-los em breve. E vou dar umas aulas, essa é a primeira, vou continuar dando, sobre botânica. É a parte dessa APC que vocês estão trabalhando. Vocês precisam de ler o livro, tá? Eu vou deixar na descrição a página do livro. Na APC já tem a página para vocês estudarem. Espero que estejam conseguindo. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá no cabeçalho da APC. Tem também o meu e-mail. E, além disso, tem o Meet, o Google Class. Vocês podem entrar em contato por essas três formas, ou mesmo na coordenação, enfim. Vocês precisam fazer as perguntas das suas dúvidas, que eu estou aqui para ajudar, estou aqui para auxiliar vocês. Tá tudo bom? Então, tá. Vou compartilhar a tela aqui e vou pegar um pouco sobre o assunto dessa videoaula. Só um minuto, preciso compartilhar a tela. Muito bem. Gente, vocês já viram os 4 grupos, né? As briófitas, que são aquelas plantas pequenininhas, né? Os musgos, que dependem muito da umidade para conseguirem sobreviver, porque elas não têm vasos condutores, suas folhas, raízes e caules são bem primitivos, são até chamadas de folíolos, de folhas primárias e raízes primárias e caules primários pela sua estrutura bem simples. Elas não têm vasos condutores de seiva, então elas são limitadas ao tamanho de porte pequeno. Em seguida, em grau de complexidade, tem as pteridófitas. Pteridófitas são empregadas pelas samambaias. E essas sim já possuem vasos condutores de seiva, possuem um sistema fisiológico e morfológico mais complexo, mais elaborado, e por isso conseguiam abranger quase todo o planeta, e em grau de diversidade muito maior também do que as briófitas. As samandaias, as pteridófitas, eram um alimento, né, dos dinossauros, grandes lagartos, grandes répteis, na verdade, se alimentavam de samambaias. Inclusive, o petróleo que hoje a gente tira são restos decompostos, a grande parte, uma boa parte de samambaias, que foram acumulando milhares de anos também. Tem outras fontes do petróleo, tá? Mas eles são todos fontes de matéria orgânica de milhões e milhões de anos atrás, que já foi vivo. Mais um passo, em grau de complexidade, tem as gimnospermas. Elas são plantas que não possuem frutos, mas alcançam alturas enormes. As coníferas, sequoias, alcançam quase 100 metros, se não mais. Vivem milhares de anos, ou até centenas de anos. Tem árvores conhecidas da época que Jesus estava e da época que a Bíblia foi escrita. Tem árvores muito, muito antigas. As coníferas, as gimnospermas são árvores que conseguem sobreviver por muitos anos. Se vocês quiserem também, eu posso comentar mais sobre isso. E aí, tem as angiospermas. Essas, sim, dominaram mesmo o nosso planeta, pelas suas estratégias evolutivas, ou melhor, das suas adaptações evolutivas. Elas conseguiram desenvolver formas incríveis de polinização, de dispersão de suas sementes, e com isso abrangeu grande parte do nosso planeta, se não toda parte do nosso planeta, exceto a Antártica. E aí, o foco principal dessa aula, fiz um breve resumo, são as angiospermas. Porque basicamente tudo que tem nelas as outras têm menos algumas outras partes. Então, a angiosperma, se você souber a angiosperma, você praticamente sabe todas as estruturas das outras plantas. Com exceções, obviamente, mas é melhor compreender bem as angiospermas, principalmente por seu grau de importância na nossa vida. Aqui nós temos 2 exemplos
de plantas que todos conhecem. Ou melhor, à direita, que é uma planta que todo mundo conhece, que é o feijão. E à esquerda, nós temos a suema, que eu peguei para representar uma diversidade de caule. Mas, falando em caule, vamos olhar as estruturas da planta aqui do feijão. Temos aqui a folha, que é uma estrutura responsável pela transpiração e respiração da planta, através da sua fotossíntese. Ela é verde por conta do pigmento que contém, que é a clorofila. Nós temos aqui a vagem. A vagem ela foi gerada como? Através da reprodução, envolvendo qual estrutura? As flores. Tá? A vagem é considerada um fruto, diferente de fruta. Fruta que a gente compra no sacolão. Fruto é qualquer embrião desenvolvido de uma flor. Se uma flor foi fecundada, necessariamente, obrigatoriamente, ela vai gerar um fruto. A lógica é essa. Flores germinadas com embriões desenvolvidos que conseguiram o gameta masculino e o gameta feminino se juntaram, vai formar um embrião que vai desenvolver, e esse embrião desenvolvido vai gerar um fruto. Esse fruto vai conter a semente, pode conter uma polpa, que a polpa não serve basicamente para nada para a planta desenvolver ali diretamente. Ela serve muitas vezes como forma de dispersão da semente. A gente pode comentar isso também mais para frente. Aqui está representado embaixo um embrião. Os cotilédones são estruturas que armazenam amido. Essas, sim, são fundamentais para o desenvolvimento da planta, assim que ela chega no seu solo propício para desenvolver. É ela que vai dar a energia, os nutrientes, enquanto a planta ainda não tem suas folhinhas para produzirem seu próprio alimento. Muito bem. À medida que a planta vai crescendo, esses cotilédones aqui com amido vai sendo absorvido e vai ficando menorzinho. Ok. Aqui do lado, nós também temos uma outra angiosperma, aqui mostrando bem claramente suas flores, com as estruturas floriares, como aqui o ovário, no qual recebe o pólen, que é o gameta masculino, onde vai gerar o fruto. As estruturas masculinas são chamadas de anteras. E a parte feminina, que é o estigma, que é onde vai chegar onde ela entra em contato e permite a junção entre o pólen, que é o gameta masculino, e a absorção desse pólen lá para o seu óvulo. Pétalas são estruturas atrativas e diretamente não tem nada a ver com a germinação do embrião. Ela serve como atrativo, como disse, as angiospermas elas possuem várias estratégias para conseguirem desenvolver de forma mais efetiva e diversificar ao longo do nosso planeta, ocupar várias formas. E uma delas são as folhas, ou melhor, as pétalas, que são folhas modificadas com estruturas vistosas que muitas vezes atraem pássaros, mamíferos, atraem insetos, uma diversidade de plantas, alguma adaptada a determinado animal, enfim. Tá? Aqui, lá embaixo, temos o bulbo. O bulbo é uma adaptação de uma estrutura, pode ser o caule, pode ser a raiz, no qual serve para armazenar não só água, como também alimento de reserva, em situações onde existe um estresse muito grande para a planta. Às vezes, por falta de água, a fotossíntese não pode ser realizada de forma tão efetiva. Então, isso vai suprindo essa necessidade energética da planta. Então, esse é mais um parâmetro para vocês verem a diversidade e a complexidade das plantas. Aqui nós temos a estrutura foliar das plantas. Aqui eu já disse a flor, aqui na ponta chamada de gema apical, ou meristema apical.
Essa estrutura é que é responsável por diferenciar em outras células para a planta crescer e desenvolver, seja um novo caule, seja uma nova flor, ou seja uma nova folha. Nós temos aqui embaixo representando um fruto sendo desenvolvido, percebam o meu mouse apontando. Aqui são estruturas axilares, possuem células meristemáticas que são capazes de reproduzir e desenvolver outras partes da planta também. Aqui é um corte, nesse sentido aqui, tá? Longitudinal, no qual permite ver os vasos condutores de seiva, uma estrutura que foi fundamental para que as plantas conseguissem um porte maior. E um porte maior significa maior competição pela luz, um alcance maior da luz. E luz está diretamente proporcional à quantidade de fotossíntese. Fotossíntese está diretamente relacionada à quantidade de energia que a planta possui. E isso fecha o ciclo, tá? Muita energia, a planta cresce mais, tem mais luz, mais fotossíntese, a planta cresce mais, e enfim. Com exceções, obviamente, com moderações que precisam ser colocadas. Aqui é um corte de 2 seções, também longitudinais, de uma folha. A folha, como a nossa pele, ela possui uma epiderme, é uma camada protetora, um escudo, tanto de micro-organismos quanto de perda de água. A planta precisa muitas vezes economizar a quantidade de água que tem no seu corpo, e a transpiração, a perda de água por transpiração pode ser fatal para ela. Aqui nós temos células responsáveis pela fotossíntese, logo embaixo, e também armazenamento de energia. Aqui também temos células de preenchimento e células de fotossíntese também. E aqui o vaso condutor de seiva do produto da fotossíntese para ser liberado para as outras partes da flor, da planta, ou receber nutrientes e substâncias fundamentais para que a fotossíntese seja realizada. Já nessa parte, são 2 imagens. Essa daqui representa a fotossíntese sendo realizada. A planta, quando faz fotossíntese, ela libera oxigênio. Por outro lado, quando ela precisa, o resultado da fotossíntese é liberar oxigênio. A fotossíntese foi feita, a planta pegou seu alimento, entre aspas, e como consequência, ela libera o oxigênio. E para conseguir fazer essa fotossíntese, ela precisa de absorver o CO2. O CO2 é o gás aqui que a gente libera quando nós respiramos. Eu absorvi oxigênio e libero CO2. A transpiração, como eu disse, assim como nós suamos, as plantas também precisam suar, porque elas precisam manter uma determinada temperatura para a sua fisiologia funcionar corretamente. Se você coloca a temperatura do seu corpo a 40 graus, a sua fisiologia corporal começa a ter problema. Na planta, a mesma coisa. E uma forma da gente controlar tanto as plantas como nós é transpirando, é suando. Com a perda de água, a gente consegue liberar calor junto. Okay? E quando nós temos que segurar, tá frio, a gente não vai transpirar. Mesma coisa acontece com as plantas. Tudo bem. Nós temos poros na nossa pele para transpirar. Tá? Nessas bolinhas, nesses pontinhos da nossa pele que a gente consegue transpirar. Nas plantas é a mesma coisa. Ela possui um pequeno poro, mas ela tem um nome específico, formado por 2 células, chamado de estômato. Cada estômato tem uma estrutura que abre, assim, ele abre quando quer liberar água e fecha quando não quer liberar água. Isso é regulado fisiologicamente pela planta, dependendo do calor que está no ambiente externo. E aqui, de novo, representando a mesma imagem da última parte. Aqui, a epiderme, estruturas da epiderme, e aqui embaixo são estruturas responsáveis pela fotossíntese e armazenamento de energia também para a planta. São células de preenchimento. E embaixo, é importante falar isso, embaixo da folha é que possui os estômatos, que são estruturas para liberar a água. O excesso de água fica embaixo, sempre embaixo das folhas. Raramente em cima das folhas. A parte de cima das folhas, geralmente, ela tem um brilho, né?
ela é brilhosa, ela é mais lisinha do que a parte de baixo. Isso é porque a planta tem uma camada de cera para impedir a transpiração e excesso de água for ir embora. A planta tem que segurar a água também. Ela libera a água por baixo e em cima, onde bate mais sol e é mais quente, ela segura aquela água ali para não ir embora. Tá? Vou mostrar para vocês com mais detalhes um pouco. Eu peguei essas folhas aqui em casa, no quintal, e vou usar essa lupinha aqui, ela tem uma luzinha, para tentar mostrar para vocês um pouco mais interativo, um pouco sobre isso. Claro que a realidade é muito mais complexa do que esses desenhos que estão aqui. Por isso que eu mostrei os desenhos antes, para vocês tentarem entender ou entenderem melhor o que eu estou mostrando. Se tiverem dúvidas, postem nos comentários ou no WhatsApp, o Google Meet, Google Sala de Aula, tá? Fiquem livres e vocês devem fazer perguntas, é importante. Então, eu tenho aqui Vou pegar primeiro o quê? Vou pegar essa folha aqui, ó, aqui embaixo, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Preciso trocar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí. Aqui, troquei de câmera. O que vocês vão ver aqui é um zoom da parte inferior da folha. Cada bolinha que vocês estão vendo mais branquinha, deixa eu tentar aqui, ó, com as duas mãos aqui, é um pouco mais difícil, mas eu não vou conseguir com as duas mãos, não. Com uma mão só, não. Mas, olha, eu preciso, reparem nas bolinhas brancas. Cada bolinha branca que tem nas folhas, nessa parte da folha, representa um estômato. São aquelas estruturas formadas por duas células que são responsáveis pela transpiração, a perda de água para a folha, tá? E pela planta. As partes mais escuras ali que vocês estão vendo são os vasos condutores de seiva. São eles que vão levar substâncias para a fotossíntese ser realizada e também levam substâncias que a fotossíntese realizou. Tá? Essa é a parte de baixo da folha. Deixa eu tentar voltar pegar uma outra parte aqui. Eu fiz um corte aqui nessa folha, parti ela no meio com a mão, rasguei. Deixa eu ver se tem um ângulo que é melhor para ver. Acho que esse aqui é melhor. Um minuto. Aqui. Diminuir a luz. Aqui. Essa parte de cima é a epiderme. Já a parte de baixo é chamado de endoderme, ou mesófilo, que é a parte interna da planta, onde está armazenada as células para a produção de fotossíntese. Tá vendo? A parte de cima. A parte de cima é a epiderme, e aí no meio estão as células que são responsáveis pela fotossíntese e armazenar energia, água e outras substâncias também. Tá? Olha como que a parte de cima da planta é diferente. Ela tem um brilho a mais. Vou colocar mais de lado aqui essa parte. Já não consegue ver esses pontinhos aqui, ó. São outras estruturas, não são estômatos. E não é possível ver estômatos na parte de cima. Essas estruturas aqui são outras partes, como folíolos. Tá vendo? Tem um brilho diferente. E esse brilho é chamado de cera. Qual cera de passar no chão ou no carro? Serve para impermeabilizar, não deixar a água sair. Então tá. Isso aqui foi dessa folha. Vou pegar uma outra folha aqui. Essa aqui, ela é roxa, ó. E por ser roxa, ela tem um outro pigmento que não é a clorofila. Ela absorve um comprimento de onda diferente, mas lá no meio, ela possui clorofila sim. Vou mostrar para vocês. Eu rasguei ela também, só preciso encontrar. Aqui, ó.
Deixa eu virar aqui, é isso. Tá vendo que tem a parte verde ali? Se é verde é que tem clorofila. Difícil aqui. Tá muito escuro também. Deixa eu pegar outra folha aqui. Aqui. Essa daqui, o nome popular dela é árvore da felicidade. Essa aqui chama de árvore da felicidade fêmea. Essas estruturas aqui parecendo umas verrugas são acúmulos de células de feromônio, assim, de cheiro que a planta possui. Isso aí vai estourando, vai liberando um cheirinho também diferente. A função disso, eu como professor não sei. Tem que ser um botânico especialista para dizer também. E também pode ser também invasões de pequenos ácaros. Eu não sei o que são essas estruturas. Mas o que eu posso dizer com certeza é que aqui no meio esse traço preto são as nervuras, que são os vasos condutores. Aqui de lado temos estruturas de defesas da planta. Deixa eu colocar aqui na borda da folha. Olha aqui. Essa estrutura modificada, parecida com um espinho, deixa eu tentar. Bem acúlea, né? Para impedir pequenos insetos de ingerirem essa planta. Para a gente, esse espinho é inofensivo, ele é muito pequenininho. Mas para outros insetos e animais pequenos pode atrapalhar a vida deles. Olha na parte de cima como que é diferente. Na parte mais brilhosa. Tem essas estruturas bem lisas, tá vendo? E não é possível ver estômatos de forma alguma. A parte de cima e a parte de baixo da folha são estruturas bem diferentes. Ser breve também. Isso daqui é um cactus. Deixa eu pegar aqui. Essas estruturas brancas, que parecem uma florzinha, são os espinhos desse cactus. Inclusive, eles espetam e ficam na mão. Tenho alguns aqui no meu dedo, eu vou mostrar para vocês depois como é que fica. São estruturas não só de defesas, como perda de água. Deixa eu diminuir um pouco a luz, que isso aqui está branco. Isso daqui são folhas modificadas que o cacto possui para evitar a transpiração. Olha como é que é bem fininho, mesmo dando um zoom bem grande. Deixa eu aqui, ó. Acho que tem alguns aqui no meu dedo. Aqui. A questão agora é encontrar, né? Porque o zoom é muito grande. Um minuto, paciência, vocês. Aqui é meio digital, vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui perto. Não sabe a dificuldade que tem para mirar nisso aqui. Aqui, ó. Só isso aqui. Tá vendo? Tá enfiado na minha pele. Aqui, ó. Essas estruturas servem como defesa. Em mim não machucou quase nada. Machucou nada, na verdade, mas isso no inseto pode atrapalhar a vida dele. Ou um mamífero pequeno, né? Não vai conseguir comer isso. O cactus, aqui, ó, ele é bem gordinho, porque ele possui muitas células para armazenar água. E a fotossíntese ele é realizada pelo caule, não pela folha.
Por isso que o caule é todo verdinho, cheio de clorofila para desenvolver a fotossíntese. E tá vendo que ele é bem brilhoso? O cactus também possui muita cera para evitar a perda de água. Uma outra estrutura que é importante para evitar a perda de água e outras são isso aqui, ó, chamado de tricomas. Tá vendo esse monte de pelinho? Isso aqui é uma folha de violeta. Olha o monte de pelo que ela tem. Diferente das outras plantas que são bem lisinhas. E esses pelos, naturalmente, pegam tudo, né? Um monte de poeira. Tá aqui em casa, muita poeira. Mas essas estruturas são chamadas de tricomas. Deixa eu tentar aqui, ó. São tricomas. Eles são responsáveis por absorção de água. Aqui ficam com o ar com umidade, vai retendo aqui. Como se fosse um espelho que vai encostando, vai ficando úmido quando você toma banho. Isso aqui vai pegando a água do ambiente e a planta vai absorvendo isso. Tá? São os tricomas. Isso também atrapalha a vida de pequenos ácaros e pequenos insetos que tentam caminhar na superfície da sua folha, eventualmente para se alimentar dela. E por último, eu tenho aqui uma folhinha, uma florzinha. Vou tentar tirar as partes dela aqui para vocês verem a estrutura interna. O foco é para trabalhar aqui com folhas, mas eu tenho aqui. Olha só. Deixa eu achar o foco. Essa folhinha, florzinha, ela já foi toda comida. Ó. Acabei de descobrir. São abelhas chamadas de trigonas. São abelhas invasoras que se alimentam da estrutura reprodutiva dessa flor. É uma abelha invasora e que faz muito mal à população de várias plantas, porque comendo sua estrutura reprodutiva, ela não consegue reproduzir e não vai gerar novos dependentes. Assim. Então, a espécie pode ser comprometida. As pétalas, elas são bem brilhosas, estão vendo? Também tem pequenos tracinhos, são nervuras, onde levam nutrientes para a parte da pétala. E como eu disse, a pétala tem a única função de ser um atrativo para insetos. E atrai também insetos nocivos. Da mesma forma que eu não consegui mostrar para vocês Bom, deixa eu voltar aqui. Como eu não consegui mostrar para vocês a estrutura da flor, para nós foi ruim, mas imagina para essa planta, que está tendo toda a sua parte reprodutiva sendo eliminada. É muita energia que a planta produz para simplesmente perder assim. Então, aquelas que conseguem desenvolver estratégias, estruturas ou mutações e que permitem com qual elas não sejam predadas por esses herbívoros, vão sobreviver e vão se adaptar melhor ao ambiente. Gente, espero que vocês tenham entendido um pouco, ou melhor, mais que isso, espero que vocês tenham tido mais curiosidade sobre o assunto. Estudem, pesquisem na internet, dúvidas se vocês tiverem. E é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.